Tudo bem, gente? Nós estamos no culto do Espírito. Amém? Estamos no culto do Espírito. Diga, eu estou no culto do Espírito. Se o culto é do Espírito, então deixa o Espírito nos conduzir. Amém? E pode ter certeza que nós seremos muito inspirados pelo Espírito de Deus, né? E já que você está num culto do Espírito, eu quero deixar claro que você também está numa igreja pentecostal. Amém? Você está numa igreja pentecostal. Rapaz, eu esperava um pouco mais de vibração. Você está numa igreja pentecostal. Oh, glória a Deus, né? Somos uma igreja pentecostal. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós cremos na manifestação dos dons espirituais. Eu tenho falado isso algumas vezes nesses últimos cultos, porque muitas vezes, né, as pessoas não sabem exatamente qual é a nossa visão enquanto igreja, não sabem se nós somos tradicionais, neopentecostais ou pentecostais. Nós somos pentecostais. Amém? Diga, eu sou pentecostal. O que é ser pentecostal? É você crer, né, naquilo que a Bíblia diz a esse respeito, né? Cremos de fato, né, no Espírito Santo, nos dons do Espírito, no batismo com o Espírito Santo. E lá em Gálatas 5:25 diz que se nós vivemos no Espírito, e nós de fato vivemos no Espírito, queridos. Entendam uma coisa, quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus, Ele veio habitar dentro de nós. Nós somos portadores da glória de Deus, nós carregamos uma presença. Nós carregamos a presença do próprio Deus, o Deus que criou céus e terra. Ele veio habitar dentro de nós por meio do seu Espírito. É o mesmo Espírito que pairava sobre a face das águas lá no início. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus céus e terra. A terra estava sem forma e vazia, e dizia o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre a face do abismo. Ou seja, aquele mesmo Espírito que estava pairando sobre um mundo que estava em desconformidade com a vontade de Deus, e Deus disse algo, e aquilo que estava em desconformidade se alinhou e se tornou o Éden, mas o Espírito de Deus estava envolvido com o processo. O mesmo Espírito hoje habita dentro de nós. A Bíblia diz que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos. É esse Espírito que habita dentro de mim e dentro de você. Não é qualquer coisa, é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que esteve envolvido na criação de todas as coisas. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos. É esse Espírito que habita em você. E é por isso que a palavra diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É o poder do Espírito que opera em nossas vidas. Agora Gálatas 5:25 diz isso: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele está falando de coisas distintas aqui. Está dizendo que se você é habitado pelo Espírito Santo, então também ande de acordo com o Espírito que habita em você. Isso fala de ter uma vida controlada pelo Espírito, não é manipulada pelo Espírito. Nós não somos um fantoche nas mãos de Deus, mas Deus deseja que nós tenhamos uma vida controlada pelo seu Espírito. Nós controlamos as nossas emoções quando somos controlados pelo Espírito Santo. Amém? Eu não consigo me controlar. Está faltando ser controlado pelo Espírito. Amém? Uma vida controlada pelo Espírito nos dá controle das nossas emoções. Agora, para ter uma vida controlada pelo Espírito, primeiro é necessário ter uma vida de comunhão com o Espírito. Nós não podemos ser guiados pelo Espírito, controlados pelo Espírito, sem ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. E é justamente por isso que uma vez por mês nós temos o culto do Espírito Santo. É proposital, queridos. Tudo que é feito nessa igreja tem uma intenção. Tudo que acontece aqui tem um propósito. Então é por isso que uma vez por mês nós temos o culto do Espírito Santo, justamente para te motivar a ter uma vida de comunhão com Ele. Sabe, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o Paracletos, é o nosso auxiliador, é o nosso conselheiro, é o nosso amigo fiel. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nunca nos deixa sozinhos nos dias mais difíceis da nossa vida, quando parece que todo mundo nos abandonou. Ali está o Espírito Santo de Deus apacentando o nosso coração. Gente, que coisa maravilhosa é isso.
Saber que nós nunca estamos sós, que há alguém, há uma pessoa, é a pessoa do Espírito Santo que está conosco em todo o tempo. Sabe, e esse culto tem esse propósito, de te inspirar, de te incentivar, te motivar a ter uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Sabe, queridos, houve momentos na nossa vida onde eu e minha esposa morávamos debaixo do mesmo teto, dormíamos na mesma cama, mas estávamos virados um de costas para o outro. Só eu, né? Só aconteceu conosco. Você nunca dormiu de costas para sua esposa. Sabe o que é? Dormir brigado, bicudo. Quem já dormiu bicudo aqui, levanta a mão. Se é crente, não pode mentir. Quem já dormiu bicudo aqui, levanta a mão. Você não levantou a mão, levanta a mão aí, amor. Você também dormiu bicudo. Isso. Porque se eu estava bicudo, tu também estava. O que eu quero dizer com isso? Isso é um erro, viu? Porque a Bíblia diz que não é para deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. O que eu quero dizer para você é que mesmo nós estando na mesma casa, dormindo debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama, nós não estávamos em comunhão. E quem não está em comunhão, não usufrui daquilo que o outro pode oferecer. E ela tinha muita coisa para me oferecer. Tem gente que está com uma cara estranha aqui. Esse pastor é meio louco. Não, eu sou assim mesmo, tá? Vai acostumando. O que eu quero dizer é que quem não tem comunhão, eu quero passar um princípio para você. Quem não tem comunhão não usufrui daquilo que o outro pode oferecer. É isso que eu quero dizer. Quem não está em comunhão com o Espírito Santo não pode usufruir daquilo que o Espírito Santo pode oferecer. O fato dele habitar dentro de você não quer dizer que você tenha comunhão com ele. O fato de eu dormir na mesma cama que a minha esposa dormia não significa que eu estava em comunhão com ela. O que eu quero dizer para você é que você carrega a terceira pessoa da Trindade dentro de você, e Deus deseja que você tenha comunhão com ele. Quem tem comunhão usufrui daquilo que o outro pode oferecer. Sabe, e uma forma de ter comunhão com o Espírito Santo é orar no Espírito. Pois quando nós não sabemos como orar e nem o que orar, a Bíblia diz que é Ele que intercede por nós. Eu não sei se você já passou por momentos assim, você não sabe como orar e nem o que orar. E é nesse momento que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 diz isso. Olha só o que diz aí. Romanos 8, verso 26 e 27. Tá aí atrás? Pessoal da mídia, por favor, me ajuda. Romanos 8, verso 26 e 27. Vai dar certo, glória a Deus, né? Diz assim: também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza. Diga fraqueza. A palavra fraqueza aqui não é como alguém que está desmaiando de fome. Não é disso que está falando. A palavra fraqueza aqui é a palavra grega asteneia, que significa incapacidade de obter resultados, incapacidade de ter êxito, incapacidade de ser efetivo. Aqui essa palavra diz isso. Também o Espírito semelhante nos assiste na nossa fraqueza ou na nossa incapacidade, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis fala de palavras que não podem ser expressas de forma natural. E diz: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Gente, isso é lindo. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis e diz: porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Agora, a vontade de Deus para mim e para você é boa, agradável e perfeita. E dentro desse aspecto a Bíblia diz: nós não sabemos orar como convém, não sabemos como orar, nem o que pedir, estamos às vezes confusos. Então esse é o momento que nós devemos orar no Espírito, com gemidos inexprimíveis. E então o próprio Espírito intercede por nós diante de Deus, e o melhor, segundo a vontade de Deus. Quem aqui sabe que a vontade de Deus é melhor que a sua? Amém?
Então, se o Espírito intercede por nós, segundo a vontade de Deus, é o Espírito de Deus orando através da sua oração. Então, quando você ora em línguas, é isso que acontece. É o próprio Espírito orando através de você, e o melhor, intercedendo por você. Sabe o que é interceder? É mais ou menos quando você quer ocupar uma vaga, talvez de emprego, num lugar que você deseja tanto, e você precisa de alguém que indique, alguém que faça a mediação. Rapaz, você conhece o dono daquela empresa, você me conhece, quem sabe você cria uma ponte, está entendendo? Intercede por mim, para que essa vaga seja preenchida por mim, faz alguma coisa para me favorecer. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por mim e por você, diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Sabe, na velha aliança já havia uma promessa de que palavras espirituais seriam colocadas na nossa boca. Desde o Velho Testamento já havia um pré-anúncio de que isso viria a acontecer. E lá em Isaías 59 diz que o Espírito de Deus viria sobre, e a nossa boca seria cheia de palavras espirituais. Olha só, o Espírito viria sobre nós, e que a nossa boca seria cheia das palavras de Deus. E Deus é Espírito, ou seja, palavras espirituais viria a acontecer. Sabe, essa promessa ela se cumpriu na nova aliança. Quando eu olho para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, diz assim. 1 Coríntios 2, 13 diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Sabe, existem palavras que são ensinadas pelo Espírito. Aqui está dizendo: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Sabe o que eu acho interessante? É que lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito desceu em Pentecostes, sabe, o Pentecostes não foi a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu em Pentecostes. Era uma festa que já acontecia. Era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. Está comigo? 50 dias após a Páscoa era a festa de Pentecostes. Uma festa comum. E o Espírito Santo de Deus, ele desceu justamente naquele evento. Era um evento. Na festa de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Agora, eu vou fazer um recorte na minha mensagem para explicar algo para você. Jesus, ele explica algo aos seus discípulos, e ele diz que viria sobre os discípulos o Espírito Santo de Deus. E ele diz: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder do Espírito. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito. Agora, entenda, Jesus ele falou para esperar algo que iria acontecer. Ele disse: fiquem em Jerusalém, porque em breve vocês serão revestidos do poder. Em breve, diga em breve. Permaneçam em Jerusalém, porque em breve vocês serão revestidos do Espírito Santo. E esse em breve levou apenas 7 dias, porque a festa de Pentecostes aconteceu 7 dias depois dessa comunicação. Agora, eu quero só lembrar você que Jesus, ele morreu, ele passou 3 dias no seio da terra, ok? Morreu, passou 3 dias no seio da terra, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele passou 40 dias sobre a terra, com o corpo glorificado, anunciando as coisas acerca do reino de Deus. 3 dias no seio da terra, 40 dias sobre a terra. Aí, ele diz: esperem, porque vocês serão revestidos de poder. 7 dias depois, o Espírito Santo de Deus desceu na festa de Pentecostes. O povo foi cheio do Espírito, começou a falar em outras línguas, e foi uma grande revolução pentecostal que aconteceu ali. O que eu quero dizer para você é que o povo que mais precisou esperar para receber o Espírito Santo, precisou esperar apenas 7 dias. Diga 7 dias. O povo que mais precisou esperar apenas 7 dias. O que eu estou querendo dizer para você é que tem pessoas esperando ano após ano, esperando que isso um dia venha acontecer. Mas sabe de uma coisa? Já foi dado.
O povo que tinha que esperar, que mais esperou, teve que esperar apenas 7 dias. Você não precisa esperar, você precisa crer e receber. Amém? Agora vamos voltar, já que eu fiz um recorte, vamos voltar aqui para a mensagem, já que eu falei de Atos capítulo 2. Que fala desse advento, da descida do Espírito Santo. Agora, o interessante é que lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, palavras espirituais foram colocadas na boca daqueles que já estavam reunidos orando. Eles já estavam ali, reunidos orando, e palavras espirituais foram colocadas na boca deles. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas. Isso está provado no versículo 4. Atos capítulo 2, versículo 4. Diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheios de quê, gente? Só fica cheio do Espírito Santo quem fica vazio de si mesmo. Tem pessoas tão cheias de si que não conseguem ficar cheias do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Ou seja, é uma evidência. Falar em outras línguas é uma evidência de ter sido cheio do Espírito Santo. E aí diz, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. A minha pergunta é, quem concedia que eles falassem em línguas? O Espírito. Eles já falavam, eles já se comunicavam, mas aqui diz que o Espírito Santo desceu por ocasião da festa de Pentecostes. Todos estavam reunidos naquele lugar, mais ou menos umas 120 pessoas reunidas. Ali então o Espírito Santo veio, desceu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ou seja, é algo que foi concedido. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, Paulo ele fala algo a esse respeito. E Paulo diz o seguinte: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala o quê? Mistérios. Isso responde o questionamento de algumas pessoas que dizem: eu não sei por que esse negócio de falar em outras línguas, ninguém entende nada. Está comigo? Por que esse negócio de falar em outras línguas, ninguém entende nada? A Bíblia já disse isso. Diz que quem fala em outra língua ou línguas estranhas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala o quê? Mistérios. A minha pergunta é: há algo na sua vida que Deus não conheça? Não. Deus conhece você mais do que você se conhece, mas há muita coisa em Deus que você não conhece. Então quem ora em outras línguas, fala em outras línguas, não fala às pessoas, porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios com Deus. Ou seja, ele está falando línguas espirituais que o próprio Espírito Santo concede, e nesse falar em línguas, verdades espirituais são compartilhadas, fragmentos da vontade de Deus são compartilhados ao coração do homem. Sabe, Paulo, na sua vida prática de oração em línguas, ele tinha revelações. Diga, revelações. Sabe, eu fico chocado com algumas coisas. A falta de conhecimento emburrece as pessoas e faz elas multiplicarem em verdades. Diz: Deus de mistério. Não, Deus é Deus de revelação. Deus nunca quis se esconder de você. Deus quer se revelar para você. Amém? Deus é Deus de revelação. Então, olha só, Paulo, na sua vida prática de oração em outras línguas, ele tinha revelações daquilo que era um mistério. Se era, é porque deixou de ser. Ele tinha revelações daquilo que era um mistério, mas que foi revelado pelo Espírito. Quando eu olho para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, Paulo diz algo interessante. Ele diz: visto que vos digo um mistério. Diga, um mistério. Se ele está dizendo um mistério, no momento que ele disse, deixou de ser mistério. É ou não é verdade? Ele diz: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos, ou seremos todos transformados.
O que é que Paulo está falando aqui? Paulo, na sua vida prática de oração em línguas, ele teve uma revelação do arrebatamento. Ele está dizendo, nem todos vão morrer. Haverá um momento do arrebatamento onde alguns serão arrebatados em vida. Ou seja, os mortos ressuscitarão primeiro. Mas nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. E o veremos face a face. E o conheceremos como Ele nos conhece. Era isso que Paulo estava dizendo. Agora, quem ensinou isso para Paulo? Quem ensinou? O Espírito Santo. Ou seja, era um mistério que estava oculto, mas que foi revelado ao coração de Paulo. E Paulo pegou aquilo que era um mistério e trouxe clareza. Tudo isso partiu da onde? Do Espírito. Sabe, Paulo falando acerca do casamento, ele diz o seguinte: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ele estava falando do casamento. Como o homem e a mulher se casam e se tornam um, ele estava dizendo, eu vou falar um mistério para vocês. Dentro do aspecto do casamento, há muita semelhança com aquilo que vai acontecer com Cristo e a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro, vai se encontrar com Ele. A noiva veste vestes brancas, representa pureza, santidade. Está entendendo? O noivo, ele paga o preço para manter a noiva. Amém? Então, perceba, Paulo nem casado era, mas ele estava trazendo quem mais trouxe revelação acerca do casamento foi Paulo e Jesus. Ninguém mais do que eles falou sobre casamento. E ambos não eram casados. O que isso me mostra? Que eles receberam de Deus, do próprio Espírito de Deus, instruções poderosas. Sabe, a oração em línguas é algo tão importante, que no dia de Pentecostes, de tudo que o Senhor poderia dar, Ele nos deu o batismo com o Espírito Santo. Porque é algo muito poderoso para a igreja. Você parou para pensar que no dia de Pentecostes, todos que estavam ali poderiam ser todos curados? Poderia ser outra manifestação, porque Deus pode fazer o que Ele quiser. Ali poderiam ser todos curados, ali poderiam, se estivessem cegos, todos poderiam enxergar, se houvessem coxos, mancos, aleijados, todos poderiam ser curados, mas o que Deus fez no Pentecostes foi dar a eles o batismo com o Espírito Santo, porque Deus considera isso algo muito, muito poderoso para a igreja. Na verdade, a igreja ela nasceu a partir da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Jesus é o idealizador da igreja, mas a igreja de fato nasceu a partir da descida do Espírito Santo naquele advento. Pois em uma única pregação de Pedro, a Bíblia diz que 3.000 pessoas se converteram. 3.000. Sabe quem era Pedro? Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, ele negou Jesus por 3 vezes. Mas após o batismo, ele pregou, e a Bíblia diz que ele pregou acerca da salvação em Jesus, e ali 3.000 pessoas nasceram de novo. Sabe o que eu acho interessante? A cada negação de Pedro, 1.000 pessoas foram salvas. Pedro, antes do batismo, negou a Jesus quantas vezes? Depois do batismo com o Espírito Santo, ele pregou sobre Jesus, e 3.000 pessoas foram salvas. O que eu quero dizer com isso? Que há algo muito poderoso envolvido com o batismo com o Espírito Santo. Sabe, lá em Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito. Diga, andai no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou os desejos da carne, ou os impulsos da carne. Perceba que aqui não diz andai com o Espírito, porque andar com, por exemplo, andar com, cá, pastor José, eu estou andando com ele, né? Tá andando com ele, eu estou andando com ele. É diferente. Andar com significa andar junto, mas do lado de fora. Está comigo? Obrigado. O que eu quero dizer para você é que esse texto, ele não diz andai com o Espírito, mas diz andai no Espírito. Está falando de algo dentro.
Fulano está na cidade, ele está dentro da cidade. Fulano está no quarto, ele está dentro do quarto. Fulano está no Espírito, ele está imerso no Espírito. É diferente. Sabe, aqui fala de andar segundo as inclinações do Espírito. Como eu disse no início, fala de ter uma vida controlada pelo Espírito, guiada pelo Espírito. E nós precisamos lembrar que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. O Espírito Santo, entenda, santo não é o sobrenome do Espírito. O Espírito Santo, sobrenome, não, é o Espírito que é santo, porque Deus é santo. O Espírito é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas um único Deus. Amém? Então precisamos trazer isso à nossa memória, que o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, ou seja, é uma das manifestações de Deus na terceira pessoa da Trindade. É o Espírito de Deus que habita em nós. Jesus disse: eu vou para o Pai, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ele estava dizendo o quê? Eu estou com vocês, mas eu vou para o Pai e virá aquele que estará em vocês. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e 15 diz assim: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Quem ora de fato, gente? Diga o Espírito. Entenda aqui, Deus é trino e nós somos um ser trino também. Deus é Pai, Filho e Espírito. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Nosso corpo se comunica com as coisas naturais: tato, olfato, paladar, toque, corpo. A nossa alma lida com as emoções, os sentimentos. E o nosso espírito se comunica com Deus. É por isso que muitas pessoas dizem: Deus falou ao meu coração. Está comigo? Porque o seu coração é o seu espírito, é o espírito do homem recriado, onde Deus habita no seu coração. Quem aqui já ouviu aquela conversa por dentro alguma vez? Essa conversa por dentro é o seu espírito conversando com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo habita onde? No seu coração. Está comigo? Gente, isso aqui é quase uma aula hoje, né? A gente não imagina o que Deus vai fazer. Eu vim aqui preparado para virar pirueta. Mas estou dando uma aula. O texto diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, está dizendo o quê? Que a sua mente fica liberada. Significa que se você ora em outras línguas, você pode fazer qualquer coisa. E eu vou provar para você que a oração em línguas é algo espiritual. Se você tentar ler um livro e falar ao mesmo tempo, você não vai conseguir. Ou você fala, ou você lê. Mas experimente orar em outras línguas e ler um livro para ver como você consegue. Porque a oração em línguas é algo espiritual. A sua mente fica liberada para fazer qualquer outra coisa. Você pode ler, você pode cantar. Cantar não, porque ou você ora ou você canta, né? Mas você pode ler, você pode dirigir, você pode fazer qualquer coisa, fazer comida, você pode fazer orando em outras línguas. Porque é o seu espírito que ora. A sua mente fica liberada. Porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Perceba, ele está falando de duas coisas distintas aqui. O que é orar com a mente? É quando você tem a sua listinha de oração, ou quando você tem propósitos de oração, ou quando você intencionalmente vai orar por algo. Você está orando com a mente, e não é errado, é bíblico também. Mas a oração no Espírito, lembra que quando nós não sabemos orar como convém, então oramos em outras línguas, e o nosso Espírito, ele é inspirado pelo Espírito de Deus, e essa oração é uma intercessão do Espírito, segundo a vontade de Deus. Então há essas duas possibilidades. Que farei, pois? Então, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Você sabia que é possível cantar no Espírito? Cânticos espirituais? É possível e é bíblico. Efésios 5,18 fala sobre isso. Cânticos espirituais.
Agora, olha só. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo mesmo, né? Judas 1:20. Ele reforça a importância da oração no Espírito. E esse Judas aqui não é o Judas traidor, é o Judas irmão de Jesus. Então, Judas, não havia só um Judas na Bíblia. Esse Judas aqui não é o Judas traidor, esse é o Judas irmão de Jesus. E Judas aqui, ele reforça a importância da oração no Espírito. E olha o que ele diz no versículo 20: vós, porém, amados, edificando-vos na nossa fé santíssima, fazendo o que, gente? Diga, orando no Espírito. Diga, orando no Espírito. Diga, orando em outras línguas. Eu quero quebrar esse ranço na vida de algumas pessoas aqui, que tem receio de falar sobre isso. Não, orar em línguas, orar no Espírito é bíblico e devemos fazer isso. Ei, tudo que a Bíblia diz que você deve fazer, você deve fazer. Mas também tudo aquilo que a Bíblia diz que você não deve fazer, então você não deve fazer. Sabe o que eu acho interessante? A maioria das pessoas que não fazem aquilo que a Bíblia diz para fazer, no que diz respeito a orar em línguas, elas fazem aquilo que a Bíblia diz que não é para fazer, porque estão enfraquecidas espiritualmente. Aí andam na mentira, andam no pecado, andam nas práticas erradas. Tem mais facilidade para não fazer, para fazer o que a Bíblia não diz que não é para fazer, do que para fazer aquilo que a Bíblia orienta a fazer. Está comigo? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito. Edificar fala de construir. Por exemplo, você está passando na rua, um edifício está sendo construído. É um edifício que está sendo o quê? Edificado. É uma edificação, uma construção. E a Bíblia diz que nós construímos a nossa vida espiritual orando no Espírito, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Diga, orando no Espírito. Orar no Espírito é orar em outras línguas. Entenda que é em nosso espírito que nós falamos com Deus. Por isso que diz orar no Espírito. E orar nada mais é do que falar com Deus. Ou seja, Deus que é Espírito, que habita no seu coração, no seu espírito, é uma conversa espiritual. Então é isso. Sabe, Paulo, ele foi o maior apóstolo do Novo Testamento. Maior. Ninguém fez mais do que Paulo. E Paulo nem andou com Jesus. Ele teve uma experiência com o Senhor. Mas ele sozinho, mais de 1/3 do Novo Testamento foi escrito por ele. A maioria das cartas endereçadas à igreja são cartas paulinas. Mas Paulo teve uma experiência com o Senhor tão poderosa que a sua vida foi transformada. Ele se tornou o maior apóstolo do Novo Testamento. E sabe o que o apóstolo Paulo disse? Lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele disse que ele gostaria que todos falassem em línguas. Todos. Ou seja, não é privilégio de alguns. Fulano ele ora em outras línguas, então ele é privilegiado. Deus não faz acepção de pessoas. É algo que foi concedido para a igreja. Se você é igreja, é seu. Você pode usufruir desse benefício. De gerar uma intercessão no Espírito, aonde Deus, ele, por meio do seu Espírito, Ele ora através de você, trazendo verdades espirituais ao seu coração, intercedendo por você diante de Deus, segundo a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Agora é fato que quando nós oramos no Espírito, nós passamos a ver o que antes não víamos. Quando nós oramos no Espírito, nós passamos a discernir coisas que antes não discerníamos. Quando nós oramos no Espírito, nós passamos a entender coisas que não entendíamos. Deixa eu dizer algo para você. Se você está vivendo confusão na sua vida em alguma área, experimente dedicar um tempo de oração em outras línguas. Eu garanto para você que essa confusão vai ser igual neblina que se dissipa. Amém, queridos? Porque você passa a ver o que não via, passa a entender o que não entendia e passa a discernir o que não estava discernindo. Sabe, muitas vezes parece que uma nuvem, sabe, carregada se estabelece ao meu redor. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Aí começa tudo a dar errado, começa a atrasar as coisas, tudo começa a dar errado, tudo começa a quebrar. E aí você fica chateado e muitas vezes até blasfema, ou xinga, ou grita, né? E nós não discernimos
que aquilo que está acontecendo é uma ação maligna para tentar nos paralisar. Mas quando oramos em outras línguas, nós discernimos: ei, isso não é natural. Não é natural tudo quebrar. Não é natural as coisas não funcionarem. Não é natural tudo não dar certo. Não, isso não é natural. Quando oramos em outras línguas, discernimos. E quando discernimos, nós lidamos com as armas certas. Porque você lida com o espiritual de forma espiritual. Nem tudo é normal, queridos. Escute o que eu vou dizer para você. Não aceite coisas que estão trazendo dano para a sua vida, para a sua família, para o seu trabalho, para os seus negócios, para a sua empresa como algo normal. Você é um ser espiritual, tenha discernimento espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 12 diz o seguinte: como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o... Quantos amam o Senhor aqui? Tem coisas preparadas por Deus para você. É o que esse texto está dizendo. Aí diz: jamais alguém viu, nem ouviu, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o texto não para aí e diz: mas Deus nulo revelou pelo... O que Deus tem preparado para você será revelado em um tempo de comunhão com o Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Ou seja, tem coisas na sua vida que só você sabe. É ou não é verdade? Tem coisas que nem a sua esposa sabe. É ou não é verdade? Tem coisas que é só você que sabe. É só o seu coração, é só o seu espírito, que são coisas relacionadas a você tão íntimas, que ninguém mais sabe. Agora, o que esse texto está dizendo é que da mesma forma, olha só, diz: assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de quem? De Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, o Espírito de Deus no seu coração, habitando em você, ele também tem um propósito de revelar as grandezas de Deus, os planos de Deus, as intenções de Deus a seu respeito. Deus não quer te pegar de surpresa. E para ir finalizando, eu quero trazer um princípio poderoso aqui. Eu não sei se você sabe que toda vez quando o pastor diz que é para ir finalizando, tem mais uma meia hora pelo menos, né? Estou brincando. Mas amanhã é feriado, né, gente? Então tá de boa. Diga: tô de boa. Diga: tô de boa. Óbvio que você está de boa. Você está numa igreja ouvindo a palavra. Como é que não vai estar de boa? Mas para ir, de fato, ir caminhando para um fim de uma mensagem. Sabe o que Deus disse a Abraão? Deus disse algo a Abraão em Gênesis 17, e eu achei tão poderoso isso. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Olha o que Deus disse: anda na minha presença e ser perfeito. A palavra perfeito aqui fala de maturidade, de ser amadurecido, experimentado, capacitado. Anda na minha presença e você será mais maduro, mais capacitado, mais aperfeiçoado. Anda na minha presença e ser perfeito. Por que eu citei esse texto? Porque hoje, infelizmente, muitos dizem: você tem que ser perfeito para estar na presença de Deus. Entenda o que eu vou dizer para você. Muitos dizem isso: seja perfeito e ande na presença de Deus. Mas a Bíblia fala justamente o oposto disso, porque é a presença que nos aperfeiçoa. Ou seja, ninguém é liberto e restaurado longe da presença. Uma presença que está aprisionada nos vícios, seja das drogas, da pornografia, seja lá qual for o tipo de vício, ela não tem que se afastar de Deus por causa do vício. Ela não tem que se libertar do vício para depois se apresentar na presença de Deus.
Ela tem que se apresentar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, para então essa presença libertar e restaurar. Anda na minha presença e ser perfeito. Sabe, nós vemos isso novamente descrito lá em Gálatas 5,16. Nós lemos esse texto faz pouco tempo. E lá diz: digo porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. Andar no Espírito é andar em conformidade com a vontade de Deus. É andar guiado pelo Espírito. É andar com uma vida controlada pelo Espírito. E diz: digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Perceba que esse texto não está dizendo: seja tão santo que você possa depois ir para a presença de Deus. Se liberte de todas as suas concupiscências, todos os seus desejos, se liberte de tudo isso, para que depois você vá para a presença de Deus. Não, não, o texto diz: andai em espírito, andai na presença, desenvolva relacionamento com Deus, e então jamais você vai ceder aos desejos da carne. Sabe o que isso me mostra? Que é na presença de Deus que tudo se resolve. Oh, aleluia. E uma maneira de andar no Espírito é orando em outras línguas. Sabe, quando sua mente está confusa, ore no Espírito. Sabe, a igreja como um todo, ela tem negligenciado o poder da oração em línguas. De uma forma geral, a igreja ela tem negligenciado isso. E nós não queremos cair nesse erro. Eu não estou criticando outras denominações. Eu não estou falando da igreja A ou da igreja B. Eu estou falando da igreja do Senhor na terra. Ela tem negligenciado o poder da oração em línguas. E também é verdade que o diabo ele tem tentado bloquear isso no meio da igreja, intimidando os ministros na hora de falarem sobre isso. Não, eu não vou falar sobre esse negócio de oração em línguas, porque sempre tem muito visitante na igreja. Não posso falar sobre isso, porque eles não vão entender. Eu não quero te convencer. Eu não convenço ninguém, isso é obra do Espírito Santo. Eu não estou preocupado se você vai achar estranho, sabe por quê? A Bíblia chama isso de línguas estranhas. Como é que eu vou te explicar algo que a Bíblia já diz que é estranho? Ah, eu não compreendo. Você não tem que compreender, você tem que praticar. Amém? E sabe, a beleza da palavra diz que aquele que ora em outras línguas, ore para que possa interpretar. Está dizendo que à medida que você ora em línguas, o Senhor vai trazendo clareza ao seu coração daquilo que você está orando. A sua mente não está entendendo, mas no seu espírito estão vindo palavras, imagens, ideias. Você está comigo? Oh meu Deus, que culto esquisito é esse. Sabe, hoje é um culto do Espírito Santo. É propício para falar sobre isso. É um culto que existe justamente para te inspirar a viver uma vida de fervor de Espírito. Diga fervor de Espírito. Sabe, lá em Romanos 12, 11 diz assim: sede fervorosos de Espírito. Sabe o que é ser fervoroso de Espírito? É você estar pronto para ser ativado. Tem pessoas que estão tão apagadas espiritualmente, que as oportunidades passam diante dos seus olhos e elas não percebem. Porque estão apagadas espiritualmente, estão distantes da comunhão, elas não percebem. A Bíblia diz que é como a tamargueira no deserto, que não percebe quando vem o bem. O que isso me mostra? Que quando nós estamos sensíveis espiritualmente, nós vamos ver as oportunidades que Deus coloca diante de nós. Eu declaro sobre a sua vida que você vai andar tão sensível espiritualmente, que nenhuma oportunidade de Deus para a sua vida vai passar de largo. Você vai perceber, é Deus me dando essa oportunidade, é Deus abrindo essa porta, é Deus me dando essa condição. Mas essa mesma sabedoria vai te fazer discernir: essa porta não é de Deus, isso não é para mim, eu não posso tomar essa decisão, porque isso vai me afastar da comunhão. Escute, nem toda porta que se abre foi Deus que abriu. Mas a sua vida de comunhão com Deus te fará discernir. O fervor de Espírito faz isso.
te mantém ativado espiritualmente. Quem aqui já ferveu o leite na leiteira, na chapa do fogão a lenha? Hoje quase não se usa mais isso, mas antigamente era assim. Se ferve o leite no centro, é ou não é? Bota lá na boca no centro, ali, no calor mesmo. Quando começa a subir, pega a leiteira e puxa para a beira do fogão, é ou não é verdade? Porque você quer que ele se mantenha aquecido, mas que o leite não entorne, é ou não é verdade? Ele está quente, só não está entornando para fora. Mas se você quer dar um calorzinho a mais, porque chegou a hora de você tomar o café, você só puxa de volta para o centro. É ou não é verdade? Porque ele já está quente. Então qualquer calorzinho, aquilo que está dentro, começa a ganhar volume, começa a crescer. Ei, deixa o Espírito Santo de Deus crescer dentro de você. Se mantenha fervoroso de espírito, até que aquilo que está dentro comece a borbulhar dentro de você. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. João 7, verso 37 e 39 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que água é essa? O texto se explica e diz: isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento, diga aquele momento já passou, até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, até aquele momento não havia sido dado, mas Pentecostes já aconteceu. Diga, já foi dado. Aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E dizia ele isso acerca do Espírito Santo. Você pode ficar de pé nesse momento. O pessoal da música pode vir aqui. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tem rios de Deus dentro de você. Há uma chama do Espírito no seu coração. Escute. Pedro, que negou Jesus antes do batismo com o Espírito Santo, ele pregou sobre Jesus depois do batismo com o Espírito Santo. E 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Tamanho poder da sua mensagem, porque ela veio carregada de unção. O que isso me mostra? O batismo com o Espírito Santo, ele te capacita para você fazer o que você não conseguia fazer, para você ser efetivo naquilo que você não conseguia ser efetivo. Isso aconteceu com Pedro, está disponível para mim e para você. E eu quero concluir lendo Marcos 16, verso 17 e 18, que diz assim: estes sinais, diga sinais. Sabe, há um meme desses últimos, é meme que fala esse negócio. Eu não sou muito da tecnologia, mas uma brincadeira é um meme, é isso, né? É. Que diz: quando eu ficar rico haverão sinais. Quem já viu isso? Eu digo para você que quando você ficar crente haverão sinais também. Está escrito aqui. Estes sinais, diga sinais. Quando você crer haverão sinais. Quando você for capaz de crer, haverão sinais. Diz: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem crê aqui? Então sinais acompanharão a sua vida. E diz: estes sinais. E aí ele explica quais são. E diz: em meu nome expelirão demônios. Você sabia que você não precisa chamar o pastor para expelir um demônio? Se me ligar 3 horas da manhã: pastor, vem aqui expelir um demônio. Eu digo: queridão, expele você mesmo. Que o meu Cristo é o mesmo Cristo seu. A mesma autoridade que Ele me deu, Ele também te deu. Eu não quero ninguém dependente do pastor aqui.
Eu quero que você cresça e flua nos dons do Espírito e use da autoridade que o Senhor te confiou. E diz: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. E o que diz mais aí? Falarão novas línguas. Sabe, falar em outras línguas é um benefício, é um dom que foi dado a todo aquele que crê. Se é a todo aquele que crê, é pela fé, diga pela fé. Ou seja, você fala em outras línguas pela fé na palavra. Do mesmo jeito que você recebe a cura pela fé, é o mesmo jeito que você fala em línguas pela fé. Línguas espirituais. E disso falarão novas línguas. Agora, eu vou me deter até aqui, pode tirar o texto. Mas haverão sinais que acompanham aqueles que creem. Sabe, essa profecia, ela foi dada há muito tempo atrás. Em Joel capítulo 2 diz: há de ser que depois daqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E diz que haveriam profecias, que haveria um grande mover do Espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, terão sonhos, visões. Está falando de ações, manifestações do Espírito, a partir de um derramamento do Espírito. Agora, esse derramamento do Espírito já aconteceu. Há de ser que depois daqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne daqueles que creem. Daqueles que creem. Pentecostes já aconteceu. Diga, já aconteceu. Já foi derramado. Derramarei do meu Espírito. Já foi derramado. Agora, aqueles que creem, haverão sinais. E dentre esses sinais diz: falarão em novas línguas. E eu quero só dar o passo a passo para você. E se você não é batizado com o Espírito Santo hoje, você vai ser. Porque isso não é privilégio de alguns, é para os filhos de Deus. Isso te capacita, isso te deixa mais ousado, isso te deixa mais intrépido, isso te deixa mais sábio, mais inteligente. Isso te melhora em todos os aspectos. Mas o primeiro passo para receber o batismo com o Espírito Santo é a imposição de mãos. Porque esse texto ele conclui dizendo: e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Mas também vale dizendo: e se impuserem as mãos sobre aqueles que creem, eles serão batizados. Amém? Então o primeiro passo fala de uma imposição de mãos, e nós vamos fazer isso aqui. Vamos impor as mãos. O segundo passo é você entender que é Ele que concede. Homem algum concede nada para ninguém. É o Senhor que concede. Agora, é Ele, diga, é Ele que concede. E o primeiro passo envolve os ministros que estarão aqui orando. Nos envolve. O primeiro passo nos envolve. O segundo passo é você entender que nenhum ministro tem nada para te dar. Ele só vai ser usado como canal de Deus. Mas é Ele que concede. É Deus que concede. Amém? E o terceiro passo é você falar. Nós impomos as mãos, Ele concede, você fala. Ele concede, você fala. Ele concede, é você que fala. Eu falo isso porque muitas vezes somos ensinados errados. O Espírito Santo tem que me possuir, vai me dominar. Não, Ele não te domina. Quem domina é demônio. Demônio domina as pessoas. O Espírito Santo é cavalheiro. Ele concede e você fala. Eu não sei se você já passou por isso. Talvez os mais antigos, mais maduros. Na época que as pessoas eram mais educadas, e eu fui de uma época que você convidava a moça para dançar. Você me concede o prazer de dançar essa música. E a pessoa aceitava. E ela era conduzida. Está comigo? Ela concedeu e foi conduzida. Está comigo? Primeiro passo é nossa parte, e vamos impor as mãos. O segundo passo é você entender que é Ele concede, mas é você que fala. Diga, eu falo. Diga, Ele concede, eu falo. E o último passo é exatamente esse. É você não ficar falando glória, 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 achando que o Espírito Santo vai embolar a sua língua. Ele não vai fazer isso. É você que fala pela fé. Diga, pela fé.
Sabe o que a Bíblia diz? Que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o nosso Pai Celestial não nos dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem? Ou seja, se você pede o Espírito Santo, é dele que você recebe. O que nós aprendemos aqui nessa noite foi uma aula praticamente sobre os benefícios da oração em outras línguas. Mas para isso, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. E isso é fácil, já foi dado. Quem mais teve que esperar, esperou apenas 7 dias. Você não precisa esperar nem 7 minutos. Basta você crer e receber. Se você quiser hoje ser batizado com o Espírito Santo, ou ser renovado, caso você foi há um tempo atrás e isso caiu no esquecimento, essa é a noite que Deus separou para você. Pode vir aqui, nós vamos orar por você. Venha para cá, nós vamos orar por você. Isso, o Ministério de Música vai estar aqui nos conduzindo. Pode vir, sem nenhum tipo de vergonha. As pessoas às vezes têm vergonha de receber aquilo que Deus quer dar. Pode vir, venha mesmo. Fogo de Deus, fogo de Deus, batiza. Isso. Pode vir para frente. Se você quer receber, hoje é o seu dia. Nós não temos nada para te dar, Ele tem tudo para te dar. Você crê, recebe, Ele concede e você fala. Isso. Soremande que ela maçomba ela baixando a não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Antes eu quero dar uma instrução para vocês que vieram à frente. Escute o que eu vou dizer. Olha aqui para mim, por favor. Sabe, Deus já deu isso. Vocês recebem pela fé. Amém? Vocês não vão falar uma só palavra em português. Não é assim. Não abram a boca para falar uma palavra em português. O que vocês vão falar? Aquilo que está dentro do espírito de vocês. São palavras que a sua mente não entende. Lembra que nós lemos aqui? Ninguém entende. Mas em espírito fala mistérios com Deus. Então são fragmentos de palavras que são estranhas. A questão é que tudo que é estranho, nós temos dificuldade com o estranho. É ou não é verdade? Tudo que é estranho nos intimida. Mas a Bíblia já diz que são línguas estranhas. Agora, o nosso papel é crer, receber e falar. Fale aquilo que está no seu espírito, não na sua mente. É a partir do coração e não da mente. Lembra que aquele que ora em outras línguas, ele ora com o seu espírito e a sua mente fica infrutífera, a sua mente fica liberada. Ou seja, não são palavras de sabedoria humana, mas são aquelas inspiradas pelo Espírito. E nesse momento, quero chamar os ministros aqui. Pode vir aqui, pastor Gisele, pode vir minha esposa, pode vir aqui, Celia, pode vir também. Isso, Ismael, venha para cá. Oh, aleluia. Glória a Deus. Agora escute, a partir do momento que eles impuserem as mãos, eu quero que vocês abram a boca de vocês e comecem a falar. Se você que está aí já foi batizado com o Espírito Santo, comece a orar em outras línguas. O Ministério de Música pode fluir. E eu quero que os ministros que estão aqui comecem agora a impor as mãos. E você abra sua boca e comece a falar em outras línguas. Chore mandreque la baixara batas. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar do que em teu amor, em teu. Acende o fogo, acende o fogo em meu coração, que eu não vou me conter, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não vou me conter, Receba! eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. 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 Eu quero mais de ti, Deus.
Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos neste lugar. Nós nos edificamos a nós mesmos sobre a nossa santíssima fé, orando no Espírito. É uma dádiva de Deus para o descanso da nossa mente e para o fluir do teu Espírito em nós. Flua no Espírito, flua no Espírito. Não seja um espectador daquilo que Deus está fazendo neste lugar. Não seja um espectador. Ei, há um mover de Deus nesse lugar. Enquanto você ora, enquanto você se envolve, Deus atende às suas necessidades. Eu declaro o poder curador de Deus sobre a sua vida agora. Se você entrou aqui doente, seja curado, seja curado agora. Eu repreendo todo espírito de enfermidade e declaro o poder curador de Deus sobre a sua cabeça agora, da cabeça à planta dos pés. Receba, receba em o nome de Jesus. Receba do poder curador de Deus agora. Eu declaro mentes cativas sendo liberadas, mentes opressas recebendo paz que excede todo entendimento. Eu declaro a alegria do Espírito no teu coração, a paz que excede todo entendimento inundando o seu coração. Ei, arabasorre barras, e calabachaya mandequenzaramasondoro. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti. Que esse fogo nunca apague somente. Que esse fogo nunca apague, que esse fogo somente. Canta isso comigo, vamos lá. Que esse fogo nunca apague, que esse fogo somente. Que esse fogo nunca apague, que esse fogo somente. Que esse fogo nunca apague, que esse fogo somente. Que esse fogo nunca apague, que esse fogo somente. Bem forte, vamos lá. Que esse fogo nunca apague, que esse fogo somente. Que esse fogo nunca apague, que esse fogo somente. Aleluia. Você que já recebeu a oração, pode ir voltando para o seu lugar. Oh, glória a Deus. Meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez neste lugar. Obrigado por tua graça que nos assiste, Jesus.